Quando foi a última vez que alguma coisa ainda conseguiu romper a sua indiferença e tocar de verdade o seu coração? Talvez você esteja ouvindo esta oração com a alma cansada. Talvez o seu dia tenha sido pesado. Talvez a sua mente esteja cheia de notícias, de preocupações, de medo pelo mundo, de dor pela sua família, de angústia pelo que pode acontecer amanhã. E mesmo assim, hoje, você está aqui. Não por acaso, não porque sim, não apenas porque este vídeo apareceu diante de você. Se você chegou até aqui, existe algo que Deus quer tocar dentro do seu coração. Existe um despertar que o céu quer provocar dentro da sua alma. Existe uma resposta que não virá apenas como informação. Virá como chamado. Virá como sacudida. Virá como retorno à sensibilidade. Porque há momentos em que Deus não quer apenas mudar alguma coisa do lado de fora. Ele quer primeiro quebrar alguma coisa por dentro. Ele quer arrancar a dureza. Ele quer vencer o costume. Ele quer devolver lágrimas santas. Ele quer nos fazer sentir de novo. Ele quer nos converter. E por isso, antes de começarmos esta oração tão profunda, eu preciso te pedir algo com fé. Pare tudo por alguns instantes. Respire fundo. Faça silêncio por dentro. Coloque a mão sobre o coração e reconheça que este não é um momento comum. Este pode ser o instante em que Deus vai amolecer uma parte de você que o sofrimento, as notícias, o medo ou a rotina tinham endurecido. Mas antes de continuarmos, faça agora um gesto de fé comigo. Escreva nos comentários esta frase: Senhor, transforma-me em instrumento da tua paz. Escreva com calma. Escreva com intenção. Escreva como quem abre uma porta interior. E escreva também o seu pedido. Escreva o nome da pessoa por quem você quer rezar. Escreva o nome daquele filho, daquela mãe, daquele país, daquela dor, daquela guerra, daquela preocupação que hoje você coloca diante de Deus. Porque nós vamos rezar em unidade. E quando muitos corações se unem diante do céu, alguma coisa começa a se mover. Também quero te convidar a fazer algo mais. Curta este vídeo. Compartilhe com alguém que hoje esteja precisando de paz, consolo e esperança. Pode ser uma pessoa angustiada. Pode ser alguém cansado de ver tanta maldade. Pode ser alguém que anda com o coração pesado por causa do que está acontecendo no mundo. Compartilhe. Porque uma simples partilha pode se tornar o canal que Deus vai usar para alcançar uma alma ferida. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Porque aqui nós rezamos juntos. Aqui levantamos uma corrente de fé. Aqui buscamos a presença de Deus todos os dias. E pode ser que o próximo vídeo seja exatamente a resposta que o seu coração estava esperando. Agora fique, não se distraia, não corra, porque o que vamos viver aqui não é apenas uma reflexão, é um chamado do céu, é um despertar da alma, é uma oração pela paz, pelas crianças, pelas famílias feridas, pelo mundo e também por você. Há poucos dias, o Papa Leão XIV deixou uma palavra que toca profundamente o coração. Ele escreveu que nestes tempos de grande preocupação por causa das guerras, o olhar perdido das crianças diante da barbárie pode nos levar a uma verdadeira conversão. E insistiu que precisamos conservar um olhar puro, quase infantil, para permanecermos humanos. Que palavra forte! Que palavra dolorosa, que palavra necessária, porque o problema não é apenas existir guerra. O problema é quando o coração humano começa a se acostumar com a guerra. O problema não é apenas existir violência. O problema é quando conseguimos continuar vivendo como se isso não tivesse nada a ver conosco. O problema não é apenas ouvir falar de crianças machucadas. O problema
É ouvir isso tantas vezes que já não trememos mais por dentro. E quando a alma deixa de tremer, alguma coisa muito séria começa a morrer dentro de nós. É por isso que esta oração nasce hoje. Ela nasce justamente nesse lugar, nesse ponto em que Deus quer devolver o coração ao ser humano. Não um coração ingênuo, não um coração cego, não um coração que ignora a dor, mas um coração vivo, um coração sensível, um coração capaz de chorar, um coração capaz de interceder, um coração capaz de pedir paz, não como uma ideia bonita, mas como uma urgência do céu. Porque não é normal que crianças cresçam ouvindo o som do medo. Não é normal que famílias durmam sob a sombra da violência. Não é normal que a humanidade aprenda a conviver com a barbárie. Não é normal. E hoje, nós não queremos normalizar aquilo que fere o coração de Deus. O Santo Padre também falou de uma paz desarmada e desarmante. Uma paz humilde, uma paz firme, uma paz que não nasce do orgulho, uma paz que não se alimenta de violência, uma paz que não humilha o outro para parecer forte. E essa expressão é linda. Uma paz desarmada e desarmante. Porque isso não fala apenas do fim de uma guerra exterior. Fala também de algo que precisa acontecer dentro de nós. Precisa ser desarmado o ódio. Precisa ser desarmada a indiferença. Precisa ser desarmada a dureza. Precisa ser desarmado o orgulho. Precisa ser desarmado o desejo de vencer a qualquer custo. Precisa ser desarmada essa parte de nós, que já não sabe olhar para o outro com misericórdia. Precisa ser desarmado o coração para que o mundo também possa encontrar um caminho de paz. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração agora e pensando: sim, o mundo precisa de paz, mas eu também preciso de paz. E isso é verdade, porque existem guerras que não aparecem nos jornais, guerras na mente, guerras no coração, guerras dentro da casa, guerras de ansiedade, guerras de lembranças, guerras de ressentimento, guerras de medo, guerras de preocupação, guerras silenciosas que ninguém vê, mas que desgastam a alma todos os dias. Por isso esta oração também é para você que chora pelo mundo, e para você que sabe que o seu interior também precisa ser visitado pela paz de Cristo. Senhor Jesus, Príncipe da Paz, olha para nós hoje, olha para este mundo cansado, olha para esta humanidade ferida, olha para os povos em conflito, olha para as famílias despedaçadas pelo medo, olha para os pais que não sabem como proteger, olha para as mães que choram em silêncio, olha para os idosos que veem a violência se repetir, olha para os jovens que crescem em meio à incerteza, olha para as crianças, Senhor, olha para as crianças e tem misericórdia de nós. Hoje nós não queremos passar adiante. Hoje nós não queremos ouvir falar de guerra e continuar como se nada tivesse acontecido. Hoje nós não queremos olhar o sofrimento do mundo de longe. Hoje nós queremos colocá-lo diante de Ti. Hoje nós queremos erguer um clamor. Hoje nós queremos pedir paz. Paz de verdade, paz na terra, paz entre os povos, paz nas fronteiras, paz nas casas, paz nas conversas, paz no coração de quem está perdendo a esperança, paz para quem já não sabe mais como explicar o que sente, paz para quem está cansado de ver o mal crescer. Senhor, olha especialmente para os pequenos, para as crianças que viram mais do que deveriam, para as crianças que aprenderam cedo demais o que é o medo, para as crianças que já não conseguem brincar com a mesma leveza, para as crianças que dormem sem segurança, para as crianças que se assustam com barulhos, para as crianças que olham para os adultos procurando proteção,
para as crianças que fazem perguntas que ninguém sabe responder, para as crianças que perderam a paz cedo demais. Guarda-as, Jesus, cobre-as, Jesus, protege-as, Jesus, e que o mundo volte a sentir uma vergonha santa diante de tudo aquilo que rouba a infância. Pai amado, se o olhar ferido das crianças pode realmente nos converter, então converte-nos hoje. Converte a nossa dureza, converte a nossa distração, converte a nossa frieza, converte a nossa maneira de consumir a dor alheia como se fosse apenas mais uma notícia. Converte a nossa forma de viver, converte o nosso jeito de falar, converte o nosso olhar, converte o nosso coração, para que nunca chamemos de normal aquilo que destrói a dignidade humana, para que nunca nos acostumemos com o sofrimento inocente, para que nunca deixemos de nos ajoelhar diante da dor dos pequenos. Talvez quem esteja me ouvindo agora não esteja em uma zona de guerra, mas vive a sua própria batalha. Talvez você não escute bombas do lado de fora, mas sente explosões do lado de dentro. Talvez você não viva entre ruínas visíveis, mas a sua alma anda em pedaços. Talvez você venha carregando ansiedade, medo, tristeza, uma preocupação constante pelos filhos, uma angústia pelo futuro, um cansaço que ninguém entende. E por isso, Senhor, enquanto rezamos pela paz do mundo, nós te pedimos também paz para o coração de quem está aqui. Derrama paz sobre quem vive assustado. Derrama paz sobre quem não consegue dormir direito. Derrama paz sobre quem vê tanta maldade e começa a perder a esperança. Derrama paz sobre quem chora pelos filhos. Derrama paz sobre quem se sente cansado de tudo. Derrama paz sobre a mente acelerada. Derrama paz sobre o peito apertado. Derrama paz sobre a casa onde há tensão. Derrama paz sobre a alma que está ouvindo esta oração e precisava de um sinal do céu. Se esta oração já está tocando o seu coração, comenta agora com fé. Escreva: Jesus, traz a tua paz ao meu coração e ao mundo inteiro. Escreva como súplica. Escreva como intercessão. Escreva como quem se coloca entre o céu e a terra para clamar por misericórdia. Porque nós não estamos aqui apenas para ouvir. Estamos aqui para rezar. Estamos aqui para clamar. Estamos aqui para acreditar que a oração ainda sustenta, que a oração ainda consola, que a oração ainda alcança lugares onde as nossas mãos não conseguem chegar. Senhor Jesus, Tu conheces a violência humana, Tu conheces o ódio, Tu conheces a rejeição, Tu conheces a injustiça, Tu conheces aquilo que o pecado é capaz de produzir quando toma conta do coração do homem. E ainda assim, Tu não respondeste com mais ódio, não respondeste com vingança, não respondeste com brutalidade, Tu respondeste com amor, com entrega, com cruz, com perdão, com uma paz que o mundo não entende. Ensina-nos essa paz, Senhor. Ensina-nos esse caminho, porque o mundo precisa de milagres, mas também precisa de conversão, precisa de coração novo, precisa voltar a reconhecer que toda a vida é sagrada, precisa voltar a tremer diante da dor dos inocentes. Hoje, nós te pedimos pelos governantes, pelos que têm poder de decisão, pelos que podem parar o mal e não param, pelos que endurecem discursos, pelos que escolhem a força em vez do diálogo, pelos que colocam poder acima da vida. Toca suas consciências, rompe a soberba, rompe a cegueira, rompe o orgulho que se alimenta da dor alheia. Faz com que se lembrem de que as crianças não são números, de que as famílias não são estatísticas, de que o sofrimento humano não pode virar estratégia, de que ninguém será realmente grande se pisar nos pequenos.
Converte-os, Senhor. Treme-os por dentro. Toca onde ninguém mais consegue tocar. Nós também te pedimos por todos os que comunicam o que está acontecendo no mundo. Dá-lhes verdade, dá-lhes humanidade, dá-lhes compaixão, dá-lhes respeito. Que nunca transformem a dor em espetáculo, que nunca esvaziem a dignidade de quem sofre, que nunca acostumem a humanidade a olhar para a tragédia sem sentir nada, que ajudem a despertar consciências, que ajudem a manter viva a compaixão, que ajudem a proteger a humanidade do coração frio. Senhor, hoje nós também colocamos diante de Ti as mães que abraçam seus filhos com medo, as mães que rezam em silêncio, as mães que perderam, as mães que esperam, as mães que escondem o desespero para não quebrar os filhos, as mães que não sabem mais o que dizer. Sustenta essas mães, abraça essas mães, dá força a essas mães, sê refúgio para essas mães. E onde houver uma mãe chorando em segredo pela vida de um filho, inclina o teu ouvido com ternura infinita. Colocamos também diante de Ti os pais que se sentem impotentes, os pais que tentam proteger sem saber como, os pais que carregam o peso do medo, os pais que se quebram por dentro, mas tentam parecer firmes, os pais que sentem culpa por não conseguir garantir segurança. Fortalece-os, Senhor. Consola-os, Senhor. Guia-os, Senhor. E lembra-os de que Tu não os abandonaste. Jesus amado, Tu disseste bem-aventurados os que promovem a paz. Então faz de nós esses homens e essas mulheres. Faz de nós semeadores de paz. Faz de nós guardiões da compaixão. Faz de nós defensores da dignidade humana. Faz de nós pessoas que não se acostumem com a dor alheia. Faz de nós discípulos capazes de chorar. Faz de nós famílias que ensinam às crianças a ternura, o perdão e o respeito. Faz de nós uma comunidade que não vive fechada em si mesma. Faz de nós igreja que chora com os que choram. Faz de nós instrumentos vivos da Tua paz. Porque a paz não começa apenas em grandes acordos. Ela também começa dentro do coração. Começa na maneira como falamos. Começa no jeito como tratamos os nossos. Começa na forma como reagimos quando estamos cansados. Começa quando escolhemos não devolver mal por mal. Começa quando nos recusamos a ferir. Começa quando deixamos que o Teu Espírito desarme a violência pequena que ainda existe dentro de nós. Por isso hoje eu te digo, desarma o meu orgulho, desarma a minha dureza, desarma o meu ressentimento, desarma a minha necessidade de vencer sempre, desarma a minha pressa, desarma as minhas palavras agressivas, desarma as minhas reações frias, desarma a minha indiferença, desarma em mim tudo aquilo que não vem da Tua paz. E em lugar disso, derrama a Tua mansidão, derrama a Tua compaixão, derrama a Tua paciência, derrama o Teu amor, derrama sobre mim essa paz desarmada e desarmante que o mundo tanto precisa. Talvez alguém que está ouvindo esta oração esteja muito revoltado com o mundo e tenha razões para isso. Porque dói ver tanta injustiça, dói ver tanta frieza, dói ver tanto inocente sofrer. Mas, Senhor, não permitas que essa dor vire veneno. Não permitas que essa dor vire ódio. Não permitas que essa dor vire cinismo. Não permitas que essa dor vire mais escuridão. Transforma essa dor em intercessão. Transforma essa angústia em oração. Transforma essa tristeza em compaixão concreta. Transforma essa sensibilidade em luz. Senhor Jesus, olha agora para quem está ouvindo este vídeo com o coração apertado. Talvez seja uma pessoa muito sensível. Talvez seja alguém que sofre ao ver crianças machucadas pelo mundo. Talvez seja alguém que sente o peso das notícias. Talvez seja alguém
que já não sabe como continuar sem desanimar. Não permitas que essa sensibilidade se transforme em desespero. Transforma-a em misericórdia. Transforma-a em oração. Transforma-a em serviço. Transforma-a em uma forma nova de amar. Hoje te pedimos também pelos refugiados, pelos deslocados, por quem teve que fugir, por quem deixou a casa para trás, por quem não sabe onde vai dormir, por quem não sabe se vai voltar, por quem perdeu quase tudo. Não os deixe sozinhos, Senhor. Sê abrigo, sê pão, sê companhia, sê consolo, sê força. E move o coração da humanidade para que não olhe para o outro lado. E também te pedimos pela Igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos consagrados, pelos leigos, por todo aquele que anuncia o Evangelho em um mundo ferido. Dá-nos coragem para falar de paz. Dá-nos coerência para vivê-la. Dá-nos compaixão para defender os pequenos. Dá-nos lágrimas santas. Dá-nos coração de carne. Dá-nos capacidade de interceder sem nos cansarmos. Dá-nos amor suficiente para jamais nos acostumarmos com o sofrimento dos inocentes. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez Deus esteja fazendo algo muito profundo dentro de você. Talvez Ele esteja despertando a sua consciência. Talvez Ele esteja mexendo no seu coração. Talvez Ele esteja te chamando para rezar mais. Talvez Ele esteja te chamando para olhar o mundo de outra maneira. Talvez Ele esteja te chamando para educar os seus filhos na paz. Talvez Ele esteja te chamando para desarmar alguma coisa dentro de você. Talvez esta não seja apenas uma oração para ouvir. Talvez seja uma missão que começa agora. Permaneça, respire, continue em oração, porque o céu ainda está falando com o seu coração. Porque existe um momento em que Deus não quer apenas informar o coração. Ele quer despertá-lo. Ele quer arrancá-lo do costume. Ele quer impedir que a alma se acostume a viver olhando para tanta dor sem mais sentir nada. E talvez seja justamente isso que esteja acontecendo agora com você. Talvez esta oração esteja chegando no instante exato em que o céu decidiu tocar uma região adormecida dentro de você. Talvez Deus esteja dizendo: não deixe o seu coração morrer por dentro. Não deixe a dureza tomar conta. Não deixe a pressa roubar a compaixão. Não deixe o excesso de notícias matar o seu espanto diante da dor inocente. Não deixe a frieza parecer maturidade. Não deixe a indiferença parecer equilíbrio. Porque há uma paz verdadeira que não nasce da distância. Ela nasce de um coração convertido. Senhor, hoje nós te pedimos que preserves em nós a capacidade de nos comover. Guarda em nós a sensibilidade. Guarda em nós a humanidade. Guarda em nós a capacidade de chorar com os que choram. Guarda em nós um coração que ainda saiba se inclinar diante do sofrimento dos pequenos. Guarda em nós uma consciência viva. Guarda em nós uma alma que não se acomode. Guarda em nós um olhar puro, um olhar limpo, um olhar que não transforma a dor do outro em cenário, um olhar que não reduz ninguém a uma estatística, um olhar que não se acostuma com o mal, um olhar que ainda reconhece a dignidade, um olhar que ainda sabe ver um filho, uma mãe, uma família, uma história sagrada por trás de cada notícia. Pai amado, se existem crianças olhando para o mundo com um olhar perdido, então o mundo inteiro precisa cair de joelhos. Se existem crianças crescendo em meio ao medo, então a humanidade inteira precisa acordar. Se existem crianças que aprenderam cedo demais a linguagem da insegurança, então nós precisamos pedir perdão. Perdão pela frieza, perdão pelo costume, perdão pela nossa distração, perdão pelas vezes em que seguimos vivendo normalmente depois de ouvir algo
que deveria ter nos levado à oração. Perdão pelas vezes em que protegemos mais a nossa comodidade do que a nossa compaixão. Perdão pelas vezes em que o sofrimento dos outros entrou pelos olhos, passou pela mente e nunca chegou ao coração. Perdão, Senhor. Perdão pela humanidade endurecida. Perdão por tudo aquilo que em nós já se acostumou demais. E ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos cura. Cura para o mundo, cura para os povos, cura para as famílias feridas, cura para as crianças traumatizadas, cura para os corações que vivem em alerta, cura para as mães que não conseguem descansar, cura para os pais que se sentem impotentes, cura para quem perdeu, cura para quem vive com medo, cura para quem já não consegue imaginar um futuro sereno. Cura para quem está tão cansado de sofrer que já nem sabe mais como pedir ajuda. Entra, Jesus. Entra onde ninguém mais consegue entrar. Entra nas memórias. Entra nos ambientes. Entra nas noites de sobressalto. Entra nas casas marcadas por tensão. Entra onde a paz foi roubada. E começa uma restauração profunda. Talvez alguém que esteja ouvindo agora esteja pensando: mas o que eu posso fazer diante de tanta dor? O que eu posso fazer diante de um mundo tão ferido? E eu quero te dizer algo. Você pode rezar. Você pode interceder. Você pode se deixar converter. Você pode começar pela sua casa. Você pode começar pela sua forma de falar. Você pode começar pela maneira como educa seus filhos. Você pode começar recusando a violência nas pequenas coisas. Você pode começar escolhendo não ferir. Você pode começar impedindo que a dureza cresça dentro do seu próprio coração. Você pode começar hoje, porque a paz do mundo não começa apenas nos palácios. Ela também começa na mesa da família. Começa no tom de voz. Começa no jeito de escutar. Começa na capacidade de pedir perdão. Começa na renúncia ao orgulho. Começa em um coração que deixa Deus desarmá-lo por dentro. Senhor Jesus, desarma a minha casa. Desarma as tensões escondidas. Desarma o cansaço que vira agressividade. Desarma os ambientes pesados. Desarma as conversas ásperas. Desarma a impaciência. Desarma a forma como muitas vezes respondemos sem amor. Desarma os julgamentos rápidos. Desarma as palavras que ferem. Desarma os silêncios usados para castigar. Desarma a ironia. Desarma o desprezo. Desarma a frieza que vai entrando devagar. Desarma a indiferença que parece pequena, mas machuca profundamente. Desarma em nós tudo aquilo que não constrói paz. E em lugar disso, derrama doçura. Derrama escuta, derrama misericórdia, derrama paciência, derrama mansidão, derrama um novo modo de conviver, derrama um novo modo de corrigir, derrama um novo modo de falar, derrama um novo modo de amar. Senhor, hoje nós te pedimos também pelos que cuidam de crianças, pelos pais, pelas mães, pelos avós, pelos professores, pelos catequistas, pelos que trabalham em hospitais, pelos que acolhem, pelos que tentam proteger, pelos que sustentam emocionalmente os pequenos. Dá-lhes sabedoria, dá-lhes delicadeza, dá-lhes presença, dá-lhes ternura, dá-lhes equilíbrio, dá-lhes um coração firme, mas nunca duro, dá-lhes uma palavra segura, mas nunca violenta, dá-lhes autoridade, mas nunca opressão. Dá-lhes sensibilidade para perceber quando uma criança está sofrendo em silêncio. Dá-lhes paciência para ouvir. Dá-lhes humildade para aprender. Dá-lhes coragem para proteger. E dá-lhes a graça de ensinar a paz com o próprio exemplo. Porque, Senhor, as crianças aprendem olhando, aprendem observando, aprendem percebendo o ambiente, aprendem pelo tom, aprendem pelo modo como os adultos resolvem conflitos,
Aprendem pela forma como nós reagimos ao medo. Aprendem pelo jeito como falamos dos outros. Aprendem pelo clima da casa. Por isso, hoje, nós te pedimos que as crianças vejam em nós um testemunho diferente. Que vejam em nós adultos que não alimentam ódio. Que vejam em nós adultos que sabem pedir perdão. Que vejam em nós adultos que não se acostumam com a crueldade. Que vejam em nós adultos que choram, mas continuam crendo. Que vejam em nós adultos que protegem a dignidade do outro. Que vejam em nós adultos que transmitem paz em vez de espalhar pânico. Que vejam em nós adultos convertidos pelo Evangelho. Se esta oração está falando profundamente com você, escreva agora nos comentários: Senhor, não deixes meu coração se acostumar com a dor. Escreva com sinceridade. Escreva como quem faz uma promessa interior. Escreva como quem pede a Deus um coração vivo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa voltar a sentir, a rezar e a crer. Porque existem pessoas que estão tão cansadas por dentro que só precisam de uma palavra certa para recomeçar a ter esperança. Senhor Jesus, nós te apresentamos agora os lugares onde a guerra deixou marcas invisíveis. As memórias, os traumas, os medos noturnos, os sobressaltos, a insegurança, a sensação de que nada está firme, a perda da inocência, a perda da confiança, a perda da leveza. Toca tudo isso, Senhor. Toca especialmente aquilo que os lábios não conseguem explicar. Toca as crianças que não sabem dizer o que sentem. Toca os adultos que guardaram demais. Toca os corações que continuam funcionando por fora, mas por dentro estão exaustos. Toca as pessoas que aprenderam a sobreviver, mas já não sabem descansar. Toca as almas que vivem em estado de alerta. Toca os corpos cansados. Toca as mentes tensas. Toca os ambientes carregados pelo medo. E sopra o teu descanso. Sopra a tua presença. Sopra o teu consolo. Sopra uma paz que vá descendo devagar, mas profundamente. E nós te pedimos, Senhor, pelos líderes espirituais, dá-lhes coragem para falar de paz. Dá-lhes sensibilidade para não transformar a fé em discurso vazio. Dá-lhes lágrimas santas. Dá-lhes proximidade com a dor humana. Dá-lhes discernimento. Dá-lhes fidelidade. Que não usem palavras bonitas para fugir da realidade. Que não se acomodem. Que não se calem diante do sofrimento inocente. Que anunciem o Evangelho com verdade e ternura. Que sejam pastores com coração. Que sejam vozes que despertem. Que sejam homens e mulheres que ajudem o povo a manter a humanidade viva. Hoje também te pedimos, Senhor, por aqueles que já estão cansados de esperar por paz, os que acham que nada muda, os que perderam a confiança nas palavras, os que já não acreditam em reconciliação, os que olham para o mundo e pensam que a violência sempre vencerá. Vai ao encontro deles, porque há uma fadiga muito profunda em quem vê o mal se repetir muitas vezes. Há um cansaço muito grande em quem já sofreu demais. Há uma tentação forte de endurecer o coração para não sofrer mais. Mas, Senhor, não permitas que eles fechem a alma. Não permitas que se entreguem ao cinismo. Não permitas que parem de acreditar na tua ação. Renova a esperança. Não uma esperança ingênua, não uma esperança superficial, mas uma esperança madura, uma esperança que já chorou, uma esperança que já sofreu, uma esperança que já atravessou noites, mas que continua acreditando que tu ainda ages na história, que tu ainda tocas consciências, que tu ainda levantas os caídos, que tu ainda podes abrir caminhos onde tudo parece fechado. Pai amado, converte também a nossa linguagem, porque a paz não depende só das grandes decisões. Ela também depende das palavras pequenas,
das frases diárias, do modo como nos referimos aos outros, do modo como falamos dos que pensam diferente, do modo como reagimos ao que nos contraria. Converte a nossa linguagem, Senhor. Purifica a nossa boca. Purifica o nosso jeito de falar. Purifica o que espalhamos. Purifica o que comentamos. Purifica o que repetimos. Que a nossa boca não alimente violência. Que a nossa língua não espalhe desprezo. Que a nossa fala não aumente o medo. Que as nossas palavras não empurrem mais escuridão para dentro do mundo. Faz com que a nossa voz seja bênção. Faz com que a nossa presença seja consolo. Faz com que a nossa palavra seja instrumento de paz. E eu quero te pedir também, Senhor, por quem está ouvindo esta oração com o coração muito apertado por causa dos filhos. Talvez seja uma mãe com medo. Talvez seja um pai preocupado. Talvez seja alguém que olha para o mundo e pensa no futuro das crianças. Talvez seja alguém que se pergunta que tipo de mundo será deixado para os pequenos. Abraça essa pessoa agora. Acalma essa angústia. Visita esse medo. Derrama discernimento. Derrama serenidade. Derrama confiança. Mostra que a oração não é inútil. Mostra que a fé não é fuga. Mostra que interceder pelos filhos é uma forma de protegê-los no espírito. Mostra que o céu escuta o clamor dos pais. Mostra que nenhuma lágrima derramada em oração se perde diante de ti. Senhor Jesus, faz-nos recordar que a paz não é fraqueza. A paz verdadeira exige coragem, exige domínio de si, exige humildade, exige renúncia, exige verdade, exige conversão, exige uma alma desarmada. Por isso hoje nós te pedimos, desarma as nossas justificativas, desarma os nossos impulsos, desarma a necessidade de reagir sempre na mesma medida, desarma a vingança escondida, desarma o prazer de humilhar, desarma a rigidez, desarma a autoproteção que machuca os outros, desarma os mecanismos do coração que já se acostumaram a se defender ferindo, e coloca em nós o teu jeito, o teu espírito, a tua mansidão forte, a tua firmeza sem crueldade, a tua verdade sem violência, o teu amor que não pisa ninguém. Talvez o maior milagre que o mundo precise hoje seja este: corações convertidos, lares convertidos, palavras convertidas, olhares convertidos, intenções convertidas, pessoas capazes de voltar a sentir o peso sagrado da vida humana. Pessoas capazes de reconhecer que toda criança merece paz, que toda mãe merece consolo, que todo pai merece apoio, que todo inocente merece proteção, que toda vida carrega uma dignidade que não pode ser negociada. E essa conversão, Senhor, começa em nós, começa aqui, começa agora, começa nesta oração, começa neste instante em que decidimos não viver mais como espectadores frios. Senhor, toca a minha consciência, toca o meu modo de viver, toca o meu modo de olhar, toca o meu modo de comentar, toca o meu modo de reagir, toca o meu modo de falar sobre a dor do mundo, toca a minha forma de consumir notícias, toca a minha forma de acolher a tristeza que elas provocam, toca o meu interior para que eu não caia nem na frieza, nem no desespero. Ensina-me a sofrer com esperança. Ensina-me a rezar com perseverança. Ensina-me a interceder sem me perder. Ensina-me a conservar um coração humano. Ensina-me a conservar um coração cristão. Ensina-me a permanecer sensível sem perder a paz. Ensina-me a permanecer firme sem endurecer. E agora, Senhor, eu te peço por quem hoje está muito abalado emocionalmente, por quem se sente fraco, por quem anda sensível demais, por quem já não aguenta mais ver tanta maldade, por quem carrega dentro uma mistura de tristeza, medo e impotência.
Vai ao encontro dessa alma. Toca com delicadeza. Toca sem ferir. Toca sem esmagar. Toca como só tu sabes tocar. Dá descanso. Dá fôlego. Dá consolo. Dá presença. Dá um alívio santo para o coração cansado. Dá uma paz profunda para a mente saturada. Dá uma certeza suave de que tu continuas presente, mesmo em tempos escuros. Se você sente que esta palavra foi para você, volta a comentar com fé. Jesus, guarda meu coração na tua paz. Escreva com a alma. Escreva como quem se entrega. Escreva como quem precisa desse refúgio. E permaneça aqui. Permaneça respirando. Permaneça deixando esta paz entrar. Porque Deus ainda está trabalhando dentro do seu coração. E esta oração ainda está abrindo lugares muito profundos dentro de você. Senhor Jesus, neste instante, eu quero permanecer mais um pouco diante da tua presença. Sem pressa, sem ruído, sem fuga, sem tentar preencher este momento com palavras vazias. Eu quero apenas ficar diante de ti com o coração aberto, ficar diante de ti com a alma mais silenciosa, ficar diante de ti com tudo aquilo que esta oração despertou dentro de mim. Porque talvez eu tenha chegado até aqui sem perceber o quanto estava endurecido. Talvez eu tenha chegado até aqui sem perceber o quanto andava cansado. Talvez eu tenha chegado até aqui sem perceber o quanto a dor do mundo estava pesando no meu interior. Mas agora, diante de ti, eu não quero me esconder. Eu não quero me proteger daquilo que o céu quer fazer em mim. Eu quero ser tocado. Eu quero ser curado. Eu quero ser convertido. Eu quero sair desta oração menos frio, menos duro, menos distraído, mais humano, mais sensível, mais parecido contigo. Senhor, hoje eu te entrego o meu olhar, porque o olhar também precisa ser curado. O olhar também precisa ser purificado. O olhar também precisa ser desarmado. Há muitos olhares feridos, olhares cansados, olhares apressados, olhares que já veem tudo sem realmente enxergar nada, olhares que se acostumaram com a dor, olhares que passam adiante, olhares que já não param, olhares que deixaram de reconhecer a dignidade do outro, olhares que perderam a capacidade de contemplar o ser humano com reverência. Cura o meu olhar, Senhor. Dá-me um olhar limpo, um olhar que reconheça o sofrimento sem explorá-lo, um olhar que se comova sem se perder, um olhar que saiba ver a dor e levá-la à oração, um olhar que ainda saiba se ajoelhar por dentro diante daquilo que fere a tua criação, um olhar que não transforme ninguém em número, um olhar que não veja vítimas como estatística, um olhar que não veja crianças como notícia, um olhar que veja filhos, que veja mães, que veja famílias, que veja histórias sagradas. E ao curar o meu olhar, cura também o meu coração, porque muitas vezes o problema não está só no que vemos, está no que deixamos de sentir, está no que já não nos move, está no que já não nos quebra por dentro, está na facilidade com que seguimos vivendo como se nada tivesse acontecido, está no costume, está na proteção falsa de quem acha que endurecer é a melhor forma de sobreviver. Mas eu não quero sobreviver assim, eu não quero viver protegido da compaixão, eu não quero crescer na fé e diminuir na sensibilidade, eu não quero me tornar uma pessoa informada, porém fria. Eu não quero me tornar alguém que fala de paz, mas já não treme diante da dor inocente. Arranca de mim, Senhor, tudo o que se acostumou demais. Arranca de mim a indiferença escondida. Arranca de mim a distração que evita o sofrimento do outro. Arranca de mim a dureza que se apresenta como equilíbrio. Arranca de mim o cinismo que muitas vezes aparece quando a alma se cansa.
Arranca de mim a frieza. Arranca de mim o coração de pedra e dá-me um coração de carne, um coração vivo, um coração orante, um coração compassivo, um coração firme, mas nunca insensível. Senhor Jesus, hoje eu te peço de modo especial pelas crianças do mundo inteiro, pelas que vivem em lugares de conflito, pelas que vivem em casas sem paz, pelas que carregam medo no olhar, pelas que aprenderam cedo demais o que é insegurança, pelas que dormem tensas, pelas que se assustam com facilidade, pelas que crescem em ambientes pesados, pelas que veem os adultos lutando e não entendem, pelas que sentem a tensão da casa, pelas que guardam perguntas em silêncio, pelas que precisam de colo, pelas que precisam de proteção, pelas que precisam voltar a sentir que o mundo pode ser um lugar seguro. Guarda essas crianças, Senhor. Cobre essas crianças, Senhor. Visita essas crianças, Senhor. Entra em suas noites, entra em seus medos, entra em seus sonhos, entra em suas memórias, entra em tudo aquilo que elas ainda não sabem explicar e derrama uma paz que a linguagem humana não consegue produzir. Uma paz que vem do alto, uma paz que acalma, uma paz que consola, uma paz que protege, uma paz que restaura. Hoje eu te peço também pelos adultos que cercam essas crianças, pelos pais, pelas mães, pelos avós, pelos tios, pelos padrinhos, pelos professores, pelos catequistas, pelos que cuidam, pelos que educam, pelos que têm a responsabilidade de transmitir segurança. Dá a esses adultos um coração pacificado. Porque uma criança percebe o ambiente, percebe o tom, percebe o cansaço, percebe a tensão, percebe o medo. Por isso, Senhor, pacifica os adultos, pacifica os lares, pacifica as vozes, pacifica as reações, pacifica os ambientes, pacifica as conversas, pacifica as emoções, pacifica a maneira de corrigir, pacifica a maneira de responder, pacifica a maneira de carregar os problemas, para que as crianças não cresçam respirando guerra onde deveriam respirar amor, para que as crianças não aprendam a linguagem da dureza antes de conhecerem profundamente a linguagem da ternura. Senhor, eu também te entrego a minha casa, te entrego os meus vínculos, te entrego a minha forma de falar com os meus, te entrego a minha forma de reagir quando estou cansado, te entrego o meu modo de responder quando algo me contraria, te entrego as pequenas violências que muitas vezes parecem normais, as palavras secas, os gestos impacientes, os tons duros, os silêncios gelados, as respostas que ferem, os julgamentos precipitados, as atitudes que esmagam sem parecer graves. Mas eu sei, Senhor, que a paz do mundo também se perde nas pequenas coisas. Por isso hoje eu te peço, desarma o meu lar, desarma as palavras que ferem, desarma as tensões acumuladas, desarma os ressentimentos, desarma o orgulho, desarma a necessidade de ter sempre razão, desarma a impaciência, desarma a irritação constante, desarma a frieza, desarma a distância emocional. Desarma tudo aquilo que ameaça a paz dentro de casa e derrama sobre nós um espírito novo, um espírito de escuta, um espírito de respeito, um espírito de gentileza, um espírito de misericórdia, um espírito de reconciliação, um espírito de paz. Se esta oração está alcançando a sua alma, escreva agora nos comentários: Jesus, faz de mim um instrumento da tua paz. Escreva com fé, escreva com verdade, escreva como quem assume uma missão interior. E se você conhece alguém que está precisando desta palavra, compartilhe este vídeo. Talvez haja alguém ao seu lado que já não consegue mais ver tanta dor,
sem se sentir esmagado. Talvez haja alguém que precise ser lembrado de que a paz de Cristo ainda pode entrar no coração humano. Compartilhe. Porque uma simples partilha pode se transformar em consolo para uma alma cansada. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, porque nós vamos continuar rezando juntos. Vamos continuar levantando uma corrente de fé. Vamos continuar buscando a presença de Deus em meio a um mundo que precisa desesperadamente de paz, de consolo e de esperança. Senhor Jesus, hoje eu te entrego também a minha tristeza pelo mundo. Há momentos em que dói ver tanta maldade. Há momentos em que dói ver tanta crueldade. Há momentos em que parece pesado demais carregar dentro de si a consciência do sofrimento humano. Há momentos em que a alma fica cansada de tanta notícia, de tanta violência, de tanto medo, de tanta sensação de que o coração humano está se tornando duro demais. Por isso eu te entrego essa tristeza, Senhor. Não permitas que ela vire desespero. Não permitas que ela vire cinismo. Não permitas que ela vire frieza. Não permitas que ela vire esgotamento espiritual. Transforma essa tristeza em intercessão. Transforma essa dor em compaixão útil. Transforma essa angústia em oração perseverante. Transforma esse peso em presença amorosa. Transforma a minha sensibilidade em serviço. Transforma a minha inquietação em mãos disponíveis. Transforma a minha preocupação em uma vida mais entregue ao teu reino. E eu te peço também, Senhor, por aqueles que servem em meio ao sofrimento, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos voluntários, pelos missionários, pelos conselheiros, pelos trabalhadores humanitários, pelos que resgatam, pelos que acolhem, pelos que carregam, pelos que tratam, pelos que escutam, pelos que choram com os que choram, pelos que veem cenas duras e continuam fazendo o bem. Fortalece essas pessoas, renova o ânimo delas, protege a mente delas, acalma o coração delas, guarda a sensibilidade delas. Não permitas que o excesso de dor as endureça. Não permitas que o peso do que vem destrua por dentro aquilo que um dia as fez dizer sim ao serviço. Sustenta cada uma com a tua mão. Dá descanso a elas, dá consolo a elas, dá coragem a elas e faz com que elas sintam que nenhum gesto de misericórdia se perde diante de ti. Senhor, hoje eu também te peço pelos que governam, pelos que decidem, pelos que têm poder, pelos que têm autoridade, pelos que influenciam multidões, pelos que podem escolher o diálogo ou a destruição. Toca as consciências, visita os pensamentos, rompe a arrogância, rompe o orgulho, rompe a cegueira, rompe a sede de domínio, rompe a lógica da força sem alma, rompe as decisões frias que ignoram o valor da vida. Faz com que se lembrem da dignidade humana. Faz com que se lembrem das crianças. Faz com que se lembrem das mães. Faz com que se lembrem dos inocentes. Faz com que se lembrem de que nenhuma vitória construída sobre o sofrimento dos pequenos pode ser verdadeira diante do céu. Converte, Senhor. Converte profundamente. Converte onde ninguém consegue chegar. Converte com aquele toque que só o teu Espírito sabe dar. E eu te peço, Jesus, pela tua igreja, pelo Papa, pelos pastores, pelos sacerdotes, pelos consagrados, pelos leigos, por todo cristão que quer viver o Evangelho em um tempo tão ferido. Dá-nos coragem, dá-nos coerência, dá-nos lágrimas santas, dá-nos humanidade, dá-nos voz profética sem perder a ternura, dá-nos firmeza sem dureza, dá-nos compaixão sem desespero, dá-nos a capacidade de anunciar a paz não só com palavras, mas com vida,
Que a igreja nunca se acostume com a dor dos pequenos. Que a igreja nunca se cale diante do sofrimento inocente. Que a igreja nunca troque a compaixão pela indiferença. Que a igreja seja refúgio. Que a igreja seja intercessão. Que a igreja seja presença. Que a igreja seja consolo. Que a igreja seja casa de misericórdia em meio a um mundo cansado. Senhor Jesus, hoje eu também quero te entregar a parte do meu coração que tem medo. Medo do futuro. Medo do mundo que será deixado para os pequenos. Medo do crescimento da frieza. Medo da violência. Medo da dureza humana. Medo de ver a esperança se apagar nas pessoas. Eu coloco diante de ti esse medo, porque eu não quero viver governado por ele. Eu não quero que o medo seja a voz principal dentro de mim. Eu não quero reagir à escuridão, me tornando mais escuro. Eu não quero permitir que a tensão do mundo apague a tua paz no meu interior. Por isso, eu te peço, guarda o meu coração, guarda a minha mente, guarda a minha paz, guarda a minha esperança, guarda a minha sensibilidade, guarda a minha fé, guarda a minha casa, guarda os meus filhos, guarda os meus pensamentos, guarda a forma como eu olho para o mundo, para que eu não me perca nem na frieza, nem no pânico, para que eu caminhe contigo, para que eu sofra com esperança, para que eu interceda com perseverança, para que eu viva com os olhos abertos, mas com o coração protegido em ti. E agora, Senhor, eu te peço uma graça muito profunda, que eu nunca me acostume com aquilo que entristece o teu coração, que eu nunca me acostume com o sofrimento dos inocentes, que eu nunca me acostume com a violência, que eu nunca me acostume com a dureza, que eu nunca me acostume com a falta de compaixão, que eu nunca me acostume a olhar crianças feridas sem sentir um tremor santo dentro da alma, que eu nunca me acostume a ouvir a dor do mundo e continuar o dia como se nada tivesse acontecido, que eu nunca me acostume a viver blindado da compaixão, que eu nunca me acostume a uma fé sem lágrimas, que eu nunca me acostume a uma oração sem entrega, que eu nunca me acostume a uma vida espiritual que não se inclina diante da dor humana. Guarda-me desse endurecimento, Senhor. Guarda-me desse costume. Guarda-me dessa falsa proteção e dá-me sempre um coração vivo. Senhor Jesus, faz de mim alguém que constrói paz nas pequenas coisas, na resposta paciente, na palavra que não humilha, no silêncio que não castiga, na escuta que acolhe, na presença que consola, no perdão que cura, na humildade que desarma conflitos, na mansidão que interrompe correntes de agressividade, na coragem de pedir perdão, na decisão de não devolver mal por mal, na escolha diária de não ferir, na recusa de espalhar medo, no cuidado com o modo de falar, no respeito ao outro, na reverência à dignidade de cada pessoa. Faz de mim um semeador de paz, não apenas em grandes ocasiões, mas nas horas comuns, nas conversas simples, na rotina, dentro de casa, no trabalho, na igreja, nas redes, na forma como comento, na forma como reajo, na forma como existo no mundo. E se ainda existe dentro de mim alguma guerra escondida, eu te peço, entra nela, Senhor. Entra na guerra do ressentimento. Entra na guerra da memória ferida. Entra na guerra do orgulho. Entra na guerra da ansiedade. Entra na guerra da comparação. Entra na guerra da irritação. Entra na guerra da tristeza acumulada. Entra na guerra do medo. Entra na guerra da desesperança. Entra na guerra silenciosa que ninguém vê, mas que tantas vezes desorganiza o meu interior. Desarma tudo isso, pacifica tudo isso, acalma tudo isso e reina dentro de mim. Porque se tu reinares dentro de mim,
eu poderei carregar a dor do mundo sem perder completamente a paz. Se tu reinares dentro de mim, eu poderei sofrer com os que sofrem sem me deixar engolir pela escuridão. Se tu reinares dentro de mim, eu poderei ser presença tua em um mundo ferido. Senhor, bendize agora cada pessoa que permaneceu nesta oração. Bendize quem chorou. Bendize quem comentou. Bendize quem compartilhou. Bendize quem escutou em silêncio. Bendize quem está cansado. Bendize quem está angustiado. Bendize quem tem filhos. Bendize quem carrega uma preocupação pelo futuro. Bendize quem está muito sensível. Bendize quem já não aguenta mais ver tanto sofrimento. Bendize quem precisa de paz. Bendize quem precisa de consolo. Bendize quem precisa de esperança. Bendize quem precisa voltar a respirar sem esse peso no peito. Desce com tua paz sobre cada casa. Desce com tua paz sobre cada família. Desce com tua paz sobre cada criança. Desce com tua paz sobre cada coração. Desce com tua paz sobre o mundo inteiro. E mesmo que ainda existam feridas abertas, e mesmo que ainda existam lágrimas, e mesmo que ainda existam conflitos, hoje nós escolhemos rezar. Hoje nós escolhemos não nos endurecer. Hoje nós escolhemos não olhar para o outro lado. Hoje nós escolhemos continuar humanos. Hoje nós escolhemos continuar crendo. Hoje nós escolhemos continuar intercedendo. Hoje nós escolhemos continuar pedindo que a tua paz desarmada e desarmante entre no mundo, nas casas e nos corações. E nós te entregamos tudo: as crianças, as famílias, os povos, os governantes, os que sofrem, os que servem, os que choram, os que perderam, os que têm medo, os que ainda esperam. E junto com tudo isso, te entregamos também o nosso próprio coração, para que ele não esfrie, para que ele não se perca, para que ele não se acostume, para que ele continue vivo diante de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escreva agora nos comentários: Jesus, traz a tua paz ao mundo e ao meu coração. E continue em paz. Respire em paz. Caminhe em paz. Porque Cristo continua reinando. E onde Ele reina, a esperança não morre.